Nós vamos conversar hoje sobre espiritualidade como caminho de cura e caminho de autoconhecimento. Nós vamos conversar com a Verta Tir. Estou aguardando ela se conectar para convidá-la para participar da nossa conversa hoje. Sejam bem-vindas. Nós temos conversado aqui toda terça-feira, às 18 horas, sobre espiritualidade, sobre as dores da nossa alma, falando em relação à questão da pandemia. E hoje nós teremos mais uma conversa com a Verta Tir a respeito de espiritualidade quântica. Grata Marília. Esperar a Verta se conectar. Ainda não entrou. Enquanto isso, vamos aguardar o pessoal indo chegar para a gente conversar. Sejam enquanto a Verta chegou, vou convidá-la para participar. Só um minutinho que eu deixei aqui o... Só um minuto. Aguardando a Verta participar, entrar. Só um minutinho. Boa noite. Oi, Verta. Olá, Anda. boa noite. Suane, um beijo, amada. Seja bem-vinda. Milé Fleury, um beijo, sejam todas bem-vindas. Eu estou aqui como convidada na live da minha amiga, a pastora Silvana Venâncio, mas vocês todas são muito bem-vindas, tá? Eu vou aguardar aí que ela dê o comando para iniciar, mas sintam-se à vontade e vamos aí compartilhar todas as informações aí que a gente vai trocar. Conexão, agora melhorou. Tinha dado uma travada no teu vídeo. Tá travando, eu não tô conseguindo escutar. A conexão não tá muito boa. Melhorou agora? Não sei se agora melhorou. Eu acho que não sei se tem alguém utilizando também a internet por aí, mas nessas horas é bom se tem mais alguém conectado que desconecte para ficar só Agora eu o teu botei na aparelho, internet. né? Agora eu coloquei na internet do celular para ver se melhora. Tá bom? Aham, não, agora tá legal. Ah, que bom. Então sejam todos e todas bem-vindas nessa nossa live aqui no Instituto Amaibos, que é um instituto que tem o objetivo de fazer um diálogo intercrenças, também com ateus e agnósticos em torno da questão do amor. Tem Vitor, três convidados. Quero convidar aqui os convidados da Verta que sigam o Instituto Amaibo e passem a conhecer, né? Tem sempre frases lindas e maravilhosas
de diversos religiosos, também não religiosos. E a Verta, ela é taróloga, numeróloga, ela é terapeuta da terapia chamada EFT, né? E ela vai explicar para a gente depois o que que é. E a nossa conversa hoje vai gerar em torno da questão da espiritualidade quântica e como essa espiritualidade é um caminho de cura para a gente nesse momento de pandemia ou em qualquer momento da nossa vida, como um instrumento de cura, um caminho de cura e também como um caminho de autoconhecimento. Então, eu queria que você começasse explicando um pouquinho do seu trabalho e falando o que que é espiritualidade quântica, né? A Suane está dizendo que já está Isso seguindo. aí. A Suane é uma fofa. O Vitor, o meu amado Vitor, um beijo, amado, seja bem-vindo. Bom, então, assim, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Quando eu comecei nas redes sociais, o nome, né, das minhas redes era Verta Tir Baralho Cigano. Só que, como eu comecei a trabalhar com outros segmentos, que também tinham a proposta de dar uma ajuda às pessoas que me buscavam, me veio essa coisa de não, mas eu não posso ficar presa a este nome baralho cigano. Claro que esse oráculo maravilhoso é o carro-chefe de tudo, é dessa forma que as pessoas me conhecem, mas eu tinha outras ferramentas também. Eu tinha a numerologia, que é uma ciência esotérica, e a terapia FT, que é uma grande terapia também. E então eu resolvi colocar espiritualidade quântica. E o que que significa isso, né? O quântico significa este movimento de elevação, de busca para nossa nosso bem-estar, para nossa harmonia interior, para nossa paz interior. Então isso tudo tem a ver com o nosso eu, né? Nada a ver com o externo. Na verdade, o externo, o exterior, é aquilo que se reflete no nosso interior. Então, usando essas terapias, essas ciências esotéricas, esses oráculos, a pessoa que me procura, ela tem essa possibilidade de encontrar-se a si mesma através do autoconhecimento e aí dar este salto quântico, né, na busca aí dos seus objetivos, encontrando aí dessa forma a paz, a tranquilidade, a harmonia. Por isso, espiritualidade quântica, porque a minha espiritualidade é o meu trabalho, que é um trabalho espiritual, com esse objetivo. E, Verta, você está falando aí de espiritualidade quântica, eu estou lembrando de um livro que eu li quando eu fiz, eu acho que eu estava no mestrado, e a gente leu o livro Tal da Física, que é do Fritjof Capra, que trabalha a questão da física quântica e fala um pouco de espiritualidade quântica. É interessante quando a física vai abraçar a questão quântica, que aí se depara que o mundo não é só matéria, né? Que o mundo é energia. Então, aquele átomo lá que se via como uma partícula, ele não é só partícula, ele também é energia, ele é onda. E assim, espiritualidade quântica, né? Essa coisa que você falou, que é voltada para o interior e é dentro do interior, dentro do nosso autoconhecimento, que a gente se cura, né? Eu fico pensando assim, que no mundo como o nosso, que é um mundo material, a gente acha que às vezes a gente vai conquistar tudo pelo material, né? Se eu trabalhar muito, eu vou conquistar aquilo que eu quero. Se eu tiver um bom plano de saúde, eu vou ter saúde. E aí, quando a gente fala de espiritualidade quântica, a gente está falando de energia, a gente está falando que nem tudo se resume à matéria e que a gente pode, com o nosso estado de espírito, com o estado da nossa alma, ajudar na cura e também a trazer aquilo que a gente quer, né? É por aí que é a questão da espiritualidade? É exatamente isso, né? Porque tudo é energia, né? Embora nós vivamos em um planeta, em um plano material, mas tudo que constitui este plano material é feito de energia. Então, quando nós desejamos algo, quando nós queremos algo, para que aquilo se manifeste na nossa mente, na nossa vida, é preciso, primeiramente, que a gente sinta, que a gente emita vibrações
na mesma sintonia daquilo que nós estamos desejando, para que aquela matéria, aquilo que é, na verdade, energia, se transforme em matéria, seja lá o que for, né? Até mesmo o nosso bem-estar, né? Hoje em dia as pessoas aí com essa questão da quarentena se encontram muito perdidas, nervosas, né? Com essa questão de não saber exatamente o que vai ser das suas vidas daqui para diante. Então é tudo uma questão de acalmar o seu interior, né, através de sentimentos, pensamentos favoráveis, e essa energia toda que nós estamos vibrando vai nos fortalecer internamente e externamente também. Porque nós vamos enxergar a vida, este momento, de uma outra forma. Mas para isso é preciso, então, que as pessoas façam bom uso das ferramentas disponíveis hoje em dia, que são muitas, né? A própria religião, hoje em dia existem vários segmentos religiosos e as pessoas podem buscar o seu segmento, aquele que mais esteja adequado para o seu momento, para o seu estágio espiritual, né, no momento. Então, aqui não é questão de dizer se uma religião é melhor que a outra. Eu acho que cada uma está adequada ao estágio evolutivo de cada pessoa, né? A necessidade de cada pessoa naquele momento. Então, é aí que a pessoa vai realmente encontrar-se a si mesma, né? E poder, então, estar desfrutando ali do seu bem-estar, do seu equilíbrio interior. Desculpa que eu tô Mas tudo é com energia. um alarme aqui tocando, desesperada, tentando desligar aqui um alarme aqui. Coisa de tecnologia, um monte de É coisa assim ligada, mesmo. começa a tocar. Você está É, falando, assim, muita gente, nesse momento de pandemia, eu percebo assim, que quem cultiva a sua espiritualidade, quem tem uma vida mais voltada para o interior, ficou mais fácil lidar. Não está sendo fácil para todo mundo, né? Porque a gente sente falta não, não, da tá. natureza, a gente sente falta de dar abraço nas pessoas que a gente ama, mas de uma forma ou de outra, quem é mais voltado para o interior está passando um pouquinho mais fácil, né? E assim, aumentou o Sim, nível de ansiedade, é, de síndrome do pânico, as pessoas estão com medo, né? O medo de morrer, o medo de ficarem doentes. Então, assim, e você está falando que há um poder em nós, né? Que às vezes a gente esquece disso, né, Berta? Assim, que a gente tem esse poder de atrair energeticamente boas coisas e se equilibrar dentro para que isso não afete a gente de uma forma destruidora, né, da nossa alma, com ansiedade, com medo, né? Assim, você falou da questão da religiosidade e a espiritualidade, eu creio que ela, assim, que ela é maior do que uma religião também, né? Tem gente que não está em nenhuma com religião, tem gente certeza. que é agnóstico, mas a gente pode Exatamente. desenvolver isso, né? Como é que você vê isso, assim, né? Na verdade, a espiritualidade, ela independe da religião. A espiritualidade, ela é inerente ao ser humano, né? É uma coisa que nós já trazemos dentro de nós mesmos, muitas vezes até sem nos darmos conta, mas aquela ligação, aquele insight, aquela intuição, isso é espiritualidade, né? E essa ligação com Deus, essa ligação com o divino, com o mistério, digamos assim, isso é espiritualidade. E as pessoas que têm essa consciência e que sabem trabalhar a sua espiritualidade, como tu mesma disseste, essas pessoas são as que estão atravessando esse momento aí de pandemia, esse momento de indefinição com relação ao nosso futuro político, econômico, profissional, né, financeiro, enfim, com mais equilíbrio. A pessoa que é muito materialista, ou seja, a pessoa que não tem a sua espiritualidade trabalhada, ela não é ligada ao espiritual e sim ao material, essa pessoa ela fica sem chão, porque ela fica muito limitada, ela fica muito presa, muito submersa às dificuldades, né? As notícias que são analisadas, transmitidas aí nos meios de comunicação,
Então, isso tudo só desfavorece, só enfraquece essa pessoa. Daí a importância de, justamente no momento difícil como que nós estamos vivendo, a ligação com a espiritualidade, né? A busca do apoio espiritual. Não só nesse momento, mas a vida toda, porque nós sempre temos situações que são desafiadoras, né? E isso faz parte da nossa evolução espiritual. Então, a pessoa que já tem este domínio, este hábito, né, de buscar a espiritualidade, seja lá de que forma for, através da oração, através de um ritual, através, enfim, ela consegue realmente transmutar essa energia, como nós falamos, já que tudo é energia, ela consegue transmutar essa energia com muito mais facilidade. A Suane está dizendo aqui, eu acho que as pessoas estão muito afastadas da espiritualidade, né? A impressão que eu tenho é que esse afastamento que a Suane está dizendo vem também da nossa correria do dia a dia, né? Então, assim, antes da pandemia, a gente vivia num mundo totalmente corrido, né? E assim, tirando aquelas pessoas que moram do lado do seu trabalho e tem todo o serviço, né? Geralmente, eu não sei como é que é aí na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro, eu moro em Niterói, então assim, às vezes, dependendo do lugar que eu tenho um compromisso no Rio de Janeiro, eu tenho que sair, e eu moro no interior de Niterói, eu tenho que sair com 2 horas, 3 horas de antecedência. Claro. Então, assim, eu gasto É. tempo enorme no trânsito, né? Gastava, né? Então, assim, essa vida corrida E tira. quando chega no compromisso já está toda estressada, porque já teve todo aquele estresse de trânsito, de calor, de chuva, de frio, sei lá do que, e é um desgaste mesmo. É Desgaste. um Então, assim, estresse mesmo. a gente acaba se afastando da espiritualidade por conta do tempo, né? Esse tempo que era roubado da gente, né? Tirou a gente da espiritualidade, mas sem É, essa espiritualidade, isso tudo que a gente relatou aqui, que é fonte do nosso estresse, tira a gente do nosso próprio centro, né? E aí quando a gente retorna para casa, a gente leva esse mundo junto, esse mundo do é. estresse, esse mundo do trânsito, né? E eu tenho a impressão, Berta, não sei se você concorda comigo, que essa pandemia, por mais que, né, que a gente sabe que as pessoas estão morrendo, que está Sim. tendo um abalo econômico, social, mas tem algo aí que a gente pode aproveitar. E Mas esse, eu ia falar exatamente sobre isso. então fala. Não, eu concordo plenamente. Eu gostaria que tu terminasse teu pensamento, te interrompi, mas só fazendo um parênteses, eu tava falando e eu disse, nossa, eu vou falar sobre isso, porque para mim, eu desde o início, eu até falava sempre com os meus seguidores a respeito disso, de que existe um propósito para essa pandemia, para essa situação toda que a gente está vivendo. Eu vejo mais pelo aspecto espiritual e místico dessa limpeza energética do planeta. E eu acredito que hoje nós estejamos, justamente porque está sendo feita uma limpeza no planeta, em termos energéticos, esteja havendo também uma guerra espiritual muito grande, haja vista essa situação toda que está acontecendo na nossa política, que agora está eclodindo situações de violência nos Estados Unidos. Então, é um clima realmente muito pesado para ir se contrapor a essa ação que o plano espiritual, né, dos espíritos de luz que estão fazendo aqui no nosso planeta, e essa coisa da asepsia, da limpeza das mãos, né, do álcool gel, do sabão, enfim, da limpeza das ruas, de não estarem, agora já nem tanto, mas no momento que começou a quarentena, das ruas ficarem absolutamente isoladas, né, desertas, aquilo tudo havia um propósito, né? E as pessoas que souberam aproveitar esse período de ficar mais em reclusão para se alimentar, alimentar a sua alma, né, ouvindo palestras, trazendo informação positiva, favorável para o seu espírito, para o seu conhecimento. Essas pessoas são as que vão, no momento em que tudo isso passar, que vão saber se adequar a este novo momento, né, no planeta, né? Porque está sendo feita uma preparação.
Só não vê quem não quer, só não vê quem é extremamente materialista. Porque as pessoas que são mais espiritualizadas sabem que este momento é um momento extremamente especial, né? Então, vamos aproveitar isso aí, porque quem não tiver feito essa transformação interna vai chegar lá no outro estágio, nesse outro mundo que vai surgir, e Deus queira que em breve, que sirva aos propósitos de Deus. Quem não souber aproveitar isso aí realmente não vai conseguir se adaptar à sociedade, né? Essas pessoas violentas, essas pessoas com toda essa maldade no coração, essas pessoas não vão se adaptar, porque realmente uma mudança foi feita e está sendo feita. Parece que é uma exigência do universo, né? A Marília está falando aqui que algumas empresas já pensam em estabelecer o home office como algo regular, porque assim, viver da forma que a gente vivia, né, com essa correria toda, é uma vida sem vida, né? É o ser humano visto como uma máquina de produzir, sendo moída por esse sistema. Aqui no Rio de Janeiro, Berta, tem umas praias que elas eram praias poluídas, que agora elas estão assim com a água transparente, como se É, estivesse no Caribe. Quer dizer, exatamente. assim, a natureza agradecendo porque o ser humano foi colocado em casa. Quer dizer, fique em casa para a natureza respirar. Mas foi preciso. Foi preciso isso, né? Eu vi até níveis de poluição, por exemplo, que foram filmados lá por satélite, enfim, determinadas áreas do planeta que eram extremamente poluídas, e hoje está uma diferença atmosférica enorme de limpeza, de tudo, né? Então, realmente, o ser humano é o grande causador de muitos malefícios no planeta, mas é como eu digo, são espíritos em elevação, nós estamos nos elevando, e este é um momento aqui, é um período de elevação coletiva, assim como também essas pessoas que faleceram, que estão morrendo, infelizmente, em função dessa doença, pela minha crença religiosa, não é por acaso, são pessoas que espiritualmente já estavam pré-determinadas a fazer este sacrifício, de se doarem, de se entregarem, de deixarem o planeta para que os que ficassem tivessem aí essa missão de preservar e transformar toda a nossa humanidade, todo o nosso planeta. Berta, interessante essa nossa conversa pelo seguinte, porque assim, existem várias maneiras da gente chegar para conversar sobre a pandemia, né? Então, assim, tem gente que está falando do ponto de vista da saúde psicológica, outro da questão econômica, questão social, a questão do isolamento social, quais são as interferências políticas nesse momento. Quando a gente trata desse assunto através da espiritualidade, é um outro olhar, né? É um olhar de quem Eu, está. não, eu só vejo o outro olhar. Né? É outro olhar, porque você falou do místico, né? Eu fiz um vídeo É. sobre São João da Cruz e eu estava falando assim que o místico, não, foi até um outro vídeo, mas assim, que eu convidava, que era um vídeo que eu fui convidada para uma igreja para falar nesse momento da pandemia. Eu falei o texto, eu falei assim, eu quero falar com vocês a partir do olhar do místico, porque o místico é alguém que ele olha a realidade por trás da realidade. Tem uma realidade, a gente sabe todas as questões econômicas, todas as questões sociais e políticas envolvidas, mas o místico tem um olhar que o olhar da espiritualidade é um olhar por trás da realidade. Tem uma realidade É, espiritual que a gente não vê com os olhos, mas vê com o coração, né? Citando lá o Pequeno sim, Príncipe. E esse olhar com o coração vê o seguinte, olha só, vê a vida como um todo. Então, além da questão política e econômica, há uma dimensão da espiritualidade que a vida, a terra, o cosmos, o universo não aguenta mais essa forma de vida e pede novos seres humanos para uma vida melhor. O Tony está dizendo aqui, vocês acham que o mundo vai melhorar depois da pandemia espiritualmente? Eu vou deixar essa pergunta para você, Berta. O que você acha? eu tenho plena convicção que sim. Eu tenho plena convicção que sim. Nesse período de pandemia, as pessoas estiveram
com essa demonstração de ajuda coletiva, de ajuda ao próximo, que era uma coisa que poucas pessoas faziam, não quer dizer que as pessoas não fizessem, mas a quantidade de pessoas que começou a se mobilizar, inclusive as empresas que visavam muito a questão do lucro, né, do ganho material, enfim. Hoje a gente sabe que muitas empresas aí estão fazendo as suas doações de máscaras, de álcool para fazer o álcool no gel, enfim. Consequentemente, as pessoas também, a sociedade civil também fazendo, né, a sua parte. Então, como eu tenho uma visão mística, espiritualista de tudo, antes mesmo de pandemia, as minhas questões pessoais, eu sempre enxergava no aspecto mais espiritualizado das coisas. Não quer dizer que eu veja o mundo de cor-de-rosa, não, mas é uma forma de enxergar que faz com que eu não me prenda ao momento da dificuldade, mas eu consiga enxergar através da minha fé um pouquinho além. E é esse pouquinho além, que não é hoje e que provavelmente não vai ser amanhã, mas é esse pouquinho além que eu consigo enxergar e eu vejo com certeza que vai sim haver uma mudança favorável para todos nós. E a questão do trabalho que tu estava mencionando ainda há pouco, por exemplo, eu faz 5 anos que eu, por escolha, eu decidi trabalhar em casa, né? Então, eu já sou uma pessoa tranquila e agora mais tranquila ainda, porque para mim pouca coisa, claro que houve um reflexo sim no trabalho de qualquer pessoa, mas esse estresse, por exemplo, de trânsito, de ir para a rua, de pegar aquela energia, né, aquela poluição, enfim, é por uma escolha minha. Eu já há muito tempo eu estou longe desse padrão. E o que eu observo é que muitas pessoas estarão também longe deste padrão, porque muitas pessoas vão se adequar a essa questão do home office, atividades que antes eram, em princípio, né, só se imaginava que pudesse ser feito de uma outra forma. Hoje as pessoas vão ver que é possível sim fazer dentro da sua casa, uma estrutura, não vai haver essa quantidade de desemprego como muita gente já está vivenciando hoje, mas novos empregos serão formados justamente a partir dessa mudança do padrão de mercado de trabalho, dessa mudança de oferecer o seu trabalho para empresas, como serviço, como comércio, enfim. Então, eu tenho sim uma visão positiva com relação ao que vier depois dessa pandemia. Que bom. Assim, você está falando aí, e eu estou pensando aqui nessa coisa da mudança, né? Se é possível mudar, pensando que o mundo que vibrava numa energia de comércio, de correria, de ver o ser humano como uma mercadoria, e que agora se volta a fazer saber que o seu vizinho, né, que você não precisa mais ir comprar no shopping, né, nas grandes redes, compra do artesão do seu lado, né, compra na feirinha do seu lado, naquele cara que passa, né, eu que moro mais interior, que passa no carro vendendo. Então, assim, essa Sim. visão de solidariedade também cria uma energia positiva para que as pessoas sejam, não estou achando a palavra, que contaminada é uma palavra muito feia, mas as pessoas sejam atingidas por essa energia e aí as pessoas também se voltem para fazer mais o bem, né? Porque assim, diante de uma Uhum. situação mundial, onde a vida de milhões, né, no momento ainda, milhares de pessoas são ceifadas, a gente tem que parar e pensar qual é o valor da vida, né, Berta? Assim, qual é o valor essencial daquilo que a gente está vivendo, né? E aí, assim, eu queria que a gente falasse sobre um assunto que tem tudo a ver com isso, com espiritualidade, porque eu li, um, fiz um vídeo, até que o Tony aqui do Amai-vos me mandou, eu fiz um vídeo sobre o Teilhard de Chardin, falando sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade. E o Teilhard de Chardin termina
esse vídeo dizendo assim, que nós somos seres espirituais numa aventura humana, né? E aí, como seres espirituais, nós somos todos iguais, né? Só que vivemos uma vida numa matéria. E às vezes essa matéria nos separa, né? Por questões de classe, por questões de gênero e também por questões raciais. E a gente está vivendo esse momento, acompanhando toda essa movimentação nos Estados Unidos, né? Em torno da questão da morte do George Floyd, e aqui no Brasil também, né? Assim, a gente percebe que há, né, uma morte maior de negros, principalmente de jovens negros na periferia assassinados, mas algumas mortes vêm assim como símbolo, né? Que assim, recentemente aqui na cidade do meu lado aqui a morte do João Pedro, né? E tantas outras mortes, que aí a questão, nós somos todos humanos, mas parece que há mais humanos do que outros humanos, né? Essa questão racial também é uma questão de espiritualidade, né? Como isso nos atinge, como isso nos afeta, né? Assim, como isso nos afasta, né? Ao invés de nos aproximar, né? Eu acho que, na verdade, tudo isso que aconteceu de sexta para cá, com relação a essa morte, a esse assassinato, né, ao vivo, e foi uma coisa que doeu muito mais porque as pessoas viram, né, a agonia daquele ser humano ali, no chão, no asfalto, e por isso que doeu tanto, por isso que impactou tanto no momento em que as pessoas já estavam querendo se abrir mais para a questão da solidariedade humana em função dessa pandemia. De repente vem aquela avalanche de violência de em pleno 2020, como se nos remetesse a coisas de séculos atrás. E a gente viu naquele momento ali um retrocesso imenso do quanto o ser humano, um grupo ali ainda de espíritos que não estão conseguindo essa elevação espiritual, que não estão conseguindo ainda, enfim, colocar luz no seu coração, luz nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Então, isso realmente nos feriu demais, feriu a todos, né? Principalmente, obviamente, nós negros, mas as pessoas com sensibilidade se sentiram todas muito feridas. Então, é um símbolo no meio de tudo isso que está acontecendo, para que justamente as pessoas estarem neste ritmo mais lento repensem, né, os seus pensamentos, porque nós vimos ali um assassinato, mas muitas vezes as pessoas, os negros, são assassinados sem perderem as suas vidas, quando se sentem discriminados, quando observam a diferença social, quando observam que não têm as mesmas oportunidades de emprego, quando não têm a possibilidade de ter uma moradia melhor, um padrão de vida melhor, quando não têm acesso a uma internet, como nós vemos hoje estudantes, né, que não têm acesso à internet para terem as suas aulas online. Então, são grupos, é um grupo racial realmente que veio com um karma realmente para sofrer e fazer com que as outras pessoas observem também essa dor e esse sofrimento e queiram fazer uma transformação. Então, na verdade, o John Floyd ele foi um símbolo neste período de pandemia, mas existem outros tantos aqui no Brasil, como infelizmente no planeta todo, que são assassinados, não literalmente, mas no cotidiano, né? Tem ali, tem que matar um leão por dia, 2, 3 leões por dia, e estarem no dia seguinte firmes e fortes para recomeçar a luta. Então, é realmente muito necessária, mais uma vez, essa questão da ligação espiritual. Não existe outra alternativa. Não existe outra forma de se sentir
firme e forte no mundo material, e o preconceito, o racismo é extremamente material, porque observa simplesmente o corpo, a aparência física, a matéria. Então, não existe outra forma de superar tudo isso que não seja o aspecto espiritual, a ligação com a espiritualidade. Então, aqui a pastoral Sion está dizendo que é verdadeira banalização do mal, a Suane está confirmando, né, dizendo que foi uma cena horrível, e o Tony está falando assim, que diante disso, né, mais do que necessário um diálogo intercrenças, né, porque assim, eu penso que a religião do futuro é a religião do amor, não tem jeito. Então, assim, se a gente se percebe como seres espirituais, nós estamos unidos pelo amor, aí essas barreiras caem, né? A barreira da cor da nossa pele, né? Assim, cai a barreira social, cai a barreira econômica e cai a barreira religiosa, porque assim, o diálogo intercrença é esse chamado para dizer assim, olha só, nós somos seres humanos, nós somos filhos de uma mesma terra, nós moramos em Gaia, nós somos filhos dessa terra, nós habitamos esse mesmo útero que é a terra, e a gente está aqui assim, para atravessar um processo de elevação espiritual. Se a gente não consegue isso, a gente perde, né? A gente começou a nossa conversa falando de como essa espiritualidade nos ajuda no nosso autoconhecimento, né? E se a gente se percebe como seres espirituais voltados, estando numa religião ou não, sendo crentes ou ateus ou sendo agnósticos, todos nós nos percebemos como humanos, todos nós nos percebemos com necessidades físicas, materiais mais simples e fundamentais, como comer, beber, se vestir, né? Se alimentar, e com necessidades espirituais iguais, como receber afeto, receber amor, ter dignidade, respeito, entrar numa loja sem que ninguém olhe a gente de cima e embaixo e pense, não, essa pessoa é negra, ela não tem condição de comprar, essa coisa que faz com que a gente morra simbolicamente, como você falou, né? Então, assim, nos ver como seres espirituais, não no sentido só religioso, mas como seres humanos que estão conectados, né? Estamos todos conectados. Você vê, um espirro lá na China, em poucos meses, atingiu o mundo todo. Então, assim, se as pessoas que trabalhavam com espiritualidade já diziam, olha só, nós estamos todos conectados e a gente está vivendo como se, não, eu vivo a minha vida, eu tenho o controle total da minha vida. Aí agora vem um vírus e diz assim, acorda, nós estamos todos conectados nessa terra e aquilo que acontece lá me atinge aqui, aquilo que eu faço aqui atinge lá. Se eu estou em casa, tem um monte de gente trabalhando para a gente ficar em casa. Então, assim, eu, para eu ligar a minha luz, alguém tem que estar trabalhando. Então, eu dou conta da minha vida sozinho. Tá bom. Faça o seu próprio pão, plante o seu próprio trigo, né? Faça sua roupa. Faça a sua própria roupa. Então, assim, a gente vive nesse mundo totalmente conectada. E como pessoas totalmente conectadas, nós temos que cuidar um dos outros. Porque se eu não cuidar do outro, nós todos vamos morrer juntos. E não só, a gente vai morrer fisicamente, a gente vai morrer existencialmente, a gente vai morrer como pessoas, a gente vai morrer espiritualmente. Então, assim, é todo um clamor do universo para dizer, humanidade, acorda. Nós estamos todos conectados e precisamos mudar junto para nascer para um mundo novo, não é? Ai, perfeito, perfeito. E é como Cristo dizia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade está dentro de cada um de nós, através do nosso autoconhecimento. Porque Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós temos que resgatar essa perfeição de Deus que está dentro de nós, ao enxergar o outro também como um filho de Deus, como uma criação divina, independentemente da sua cor,
independentemente da sua classe social, da sua cultura, da sua condição socioeconômica. E é como tu disseste, é um dependendo do outro, está todo mundo conectado. Essa pandemia veio para mostrar isso, né? O que um vírus, uma coisa invisível, é capaz de fazer com ricos, com pobres, com pretos, com brancos, chineses, asiáticos, orientais, ocidentais, enfim. Então é Deus ali mostrando que nós temos que nos autoconhecer, nós temos que despertar, buscar a verdade. E a verdade não está na matéria, a verdade não está naquilo que nós enxergamos, a verdade está naquilo que nós sentimos, nos bons pensamentos, nos bons sentimentos, na solidariedade, no afeto, na compreensão, na empatia, né, do colocar-se no lugar do outro. Não é porque o que aconteceu nos Estados Unidos, isso é lá nos Estados Unidos, ou isso é uma questão de negros, eu não tenho nada que ver com isso, digamos, uma pessoa branca. Estamos todos conectados. E isso é o buscar a verdade, é despertar bons sentimentos. Agora é a hora. Então, isso tudo foi muito simbólico que aconteceu nos Estados Unidos. Primeiro, porque sim, apesar da pandemia, a grande potência, né, o grande exemplo ali de progresso, de crescimento, de conhecimento, de riqueza, enfim. Então, tinha que acontecer lá, como normalmente acontece. Talvez se fosse num outro local, não tivesse a repercussão que teve no mundo todo, para que as pessoas realmente analisem este momento. Está servindo para alguma coisa? Eu estou me elevando ainda já, ou ainda estou presa a um passado de maus pensamentos e maus sentimentos, de preconceitos, de egoísmo, de materialismo, enfim. A palavra do Cristo é sempre, sempre, sempre atual. Libertadora, né? O Tony está falando aqui. Dependemos objetivamente um dos outros, né? Assim, esse mundo material, você falou uma coisa assim tão linda de, né, resgatar a imagem e semelhança de Deus em nós, né? Uma mente poluída, né, como a nossa, poluída pelo esse excesso de trabalho, excesso de consumo, né? Um consumo desenfreado que vai poluindo a natureza, vai poluindo a nossa mente, faz com que essa imagem de Deus ela fique coberta por um véu, né? E quando essa imagem de Deus está coberta por um véu, a gente não consegue ver no outro a imagem de Deus que você falou, né? E se a gente não vê o outro como imagem de Deus, como é que eu vou ter compaixão desse outro, né? Como é que eu vou ver esse outro como igual, né? Então esse outro é alguém que eu vou instrumentalizar pelo meu próprio interesse, né? Então assim, interessante essa nossa conversa aqui, do ponto de vista da espiritualidade, é que é ver a espiritualidade como um lugar, como um meio de libertar a nossa mente dessas amarras, né, sociais, né? Então, assim, o racismo, né, a exploração, a falta de compaixão, né, a falta de ver o outro como... Eu li uma coisa interessante outro dia, num livro de espiritualidade, que o autor falava assim, experimenta fazer um exercício de se colocar no lugar do outro, sendo o outro, como se você estivesse dentro da mente do outro. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu falei em empatia, eu penso assim, empatia é se colocar no lugar do outro, tá? Eu vou me colocar, isso também dói em mim, se fosse comigo. Mas eu me ver dentro do outro, muda tudo. Porque assim, mas aquela pessoa é ruim, mas entra dentro dela e tenta sentir como ela sente. Muda tudo, né? Porque assim, o que faz com que uma pessoa faça determinada coisa? O que ela está sofrendo dentro dela que faz com que esse amor não flua, que essa imagem de Deus não flua, né? Então, assim, todos nós temos a imagem de Deus. Está ali em nós. Só que algumas pessoas, essa imagem não consegue fluir. Então, há sofrimento ali, né? Essa pessoa está sofrendo, né? Então, assim, como que... E você falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
a verdade do amor, né? A verdade da solidariedade, a verdade da tá? paixão, né? E É como o Cristo dizia, né? Amai o próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, quando a gente se conhece, quando a gente tem um pouco mais de informação, e quando eu falo informação, não é só questão econômica, política, enfim, mas é informação espiritual, que vem da sensibilidade, né? Do bom pensamento e o bom sentimento, a gente consegue enxergar as coisas exatamente dessa forma que tu está falando, se colocar no lugar do outro, de ter essa percepção de ver o outro como um filho de Deus que pode estar errando, mas sofrendo, porque talvez não tenha ainda despertado todo esse conhecimento que talvez as pessoas mais espiritualizadas ou que estão buscando esse conhecimento já tenham despertado. Então, mas é aquilo, né? Às vezes as pessoas ficam, nossa, já estou cheio de problemas, né? Para que eu vou estar me preocupando com o que ele está pensando, né? E aí a gente engrena ali aquela segunda, aquela terceira e vai indo, né? Vai levando a vida. Mas existem determinados momentos como este que a gente está vivendo, com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que nos faz parar e pensar, né? Não, realmente, a humanidade, como uma pessoa lhe falou, né, que talvez não tenha mudança, está caminhando a passos lentos, mas mudança vai ter. vai ter, porque não tem. Porque Ou vai ou vai. Deus, na sua infinita sabedoria, não iria fazer um planeta e colocar seres humanos, os quais, sendo a imagem e semelhança dele, jamais pudessem alcançar a elevação. Então, eu acredito que nós, apesar de volta e meia estarmos vivenciando situações de agressão racial, como nós estamos assistindo agora, está acontecendo nos Estados Unidos, mas, por outro lado, tem hoje em dia um número muito maior de pessoas que repelem esse tipo de situação do que há um tempo atrás. Há um tempo atrás, as pessoas pouco iriam se importar, muitas não iriam nem saber, porque não tinha informação, não tinha internet, não tinham as redes sociais. Algumas iriam nem se manifestar, como antigamente as mulheres não tinham voz para estar expressando nada. E os próprios negros também não tinham a voz para expressar nada, porque eram reprimidos. Então, de uma certa forma, por aí a gente já vê que a humanidade está, sim, evoluindo. As situações podem estar até se repetindo num grau bem menor, mas a repercussão, a repulsa para aquilo que é negativo, com certeza é muito maior. Isso é importante dizer. A história, tem uma frase do Marx que ele diz que a história, quando se repete com farsa. Se repete, mas não com tanta força assim, né? Se repete, mas se repete com uma reação, né? As pessoas dizendo, eu não aceito mais isso, né? Isso não é mais Claro, cabível hoje. exatamente. Interessante. Eu Que quero. nem a pessoa, quando ela começa a despertar para o conhecimento espiritual, ela não consegue regredir mais, ela não consegue voltar para aquele eu antigo de raiva, de rancor, de ira, de aquele poder de destruição. Dificilmente, é muito, muito raro acontecer. Porque a pessoa já começa a viver um momento de paz, de tranquilidade, que ela começa a preservar aquilo ali, começa a fazer parte do cotidiano dela, vira um hábito, e ela esquece realmente do que é ser aquele eu antigo, né, enfim, de raiva, de ira, enfim. Então, isso é se elevar, e é ótimo, né? É maravilhoso. Por isso que as pessoas têm que ter esse exercício. Eu sempre digo, façam do ato espiritual, da busca pela espiritualidade, um hábito, né? Assim como as pessoas têm o hábito da leitura, têm o hábito né, antigamente, né, de irem para a academia, de trabalhar o corpo, tem o hábito de buscar conhecimento e informação espiritual. Com certeza vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Com certeza. Porque espiritualidade tem a ver com mudança, né, Berta? Tem a ver com esse encontro dessa imagem, né? E assim,
legal você falar dessa coisa do hábito, porque tem no caminho da espiritualidade cristã a questão das disciplinas espirituais, né? É, as pessoas, o Tony está dizendo, as pessoas podem fazer consultas espirituais online para vocês, claro, comigo no Pastor Online, né? Aqui no Amaivos, podem entrar e lá no canal da Verta também, pode fazer sim, quem quiser fazer alguma consulta, quiser perguntar. E aqui no Amaivos tem consultas e orientações espirituais de várias crenças diversas. Só entrar lá no institutoamaivos.com.br, que é essa plataforma digital que tem esse objetivo de reunir esses diálogos, fazer esse diálogo intercrença e também com agnósticos e ateus em torno da questão do amor e oferecendo um serviço gratuito de orientação espiritual. As disciplinas espirituais Silvana, têm a ver com isso, né? Com a gente se colocar num hábito de desenvolver a nossa espiritualidade, porque aí a gente vai mudar. Fala, Berta. eu não sei quanto tempo nós temos, mas antes de encerrar, eu quero fazer aqui um convite para ti também estar presente no meu canal. Depois nós vamos combinar uma data aí, que eu quero que tu fale do teu trabalho, da forma como acontece, né, o teu serviço, que eu tenho plena convicção de que é extremamente importante. Então, já quero dizer para as pessoas aí que logo, logo a Silvana vai estar lá também no meu canal, falando também do trabalho dela, que eu tenho conhecimento aí de que é uma coisa maravilhosa. Grata, Berta. Agora fiquei até sem graça. Mas legal. Esse, Imagina, imagina. a espiritualidade é esse caminho, né, que a vida dá para gente se encontrar, né, para gente se conhecer, para gente conhecer Deus, para gente ter um encontro com a natureza e para gente ter um encontro com o próximo. Né? A espiritualidade é esse todo que nos conecta à vida, né? Que faz com que a nossa vida tenha um sentido, que a nossa vida seja direcionada para dentro e para fora, para o outro, né? Assim, o mundo material é o mundo que diz eu tenho um propósito e esse propósito só me diz respeito a mim. O mundo da espiritualidade diz eu tenho um propósito e esse propósito se direciona para um todo, para a humanidade, para os animais, né? Para a natureza. No budismo, existe aquela ideia, né, de compaixão por todos os seres. Né? Então, os budistas não matam nenhum mosquito. Né? Então, assim, porque se você vai treinar a sua mente para amar o ser humano, ame todos os seres. Então, assim, é um convite a uma conexão com o todo. Então, todo mundo pode ter espiritualidade, até os ateus, até os agnósticos, porque tem essa noção de conexão com o todo, né? Se eu me sinto conectada com a humanidade e se eu me sinto conectada com a natureza, eu já tenho espiritualidade. Né? Com Eu já sou. certeza. E outra coisa que eu quero dizer é que para as pessoas ali que não entendem muito, às vezes até podem até distorcer um pouquinho a palavra, aquilo que a gente está dizendo, que quando eu falo na questão de sermos mais espiritualizados e não tão materialistas, não significa que a gente não valorize o conforto, o Sim, alimento, né? Enfim, porque Deus nos fez para termos conforto, saúde, educação, né? Higiene. Deus nos fez para isso. Deus nos fez para sermos prósperos e prósperos em abundância. Só que existe uma diferença entre ser materialista e viver em abundância. Né? O materialista, ele enxerga só a matéria e ele não enxerga a gratidão a Deus, ele não enxerga a necessidade do outro também receber, ter essa ajuda para despertar para a prosperidade. Então, o fato de estarmos ligados à espiritualidade não vai nos deixar sem esse desejo de querer
ter as coisas, os prazeres da vida. Os prazeres que eu digo é o benefício, aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus. Mas nós sabemos aliar isso através dos bons pensamentos, né? Então, aquela pessoa que tem um pouco mais de prosperidade e que não ajuda ninguém, que pensa apenas no seu mundo, essa pessoa está sendo materialista. Agora, aquela pessoa que tem um pouco mais de oportunidade, de melhores condições financeiras e ajuda outra pessoa, essa pessoa está sendo espiritualista. É essa a diferença. Legal, bom você fazer esse esclarecimento. Uma outra coisa, dentro disso que você falou, que fazer um caminho da espiritualidade não é se alienar politicamente, né? As questões sociais, as questões ambientais, são todas questões de espiritualidade. É apenas que a pessoa que trabalha com espiritualidade dá uma ênfase maior para olhar por um ângulo que às vezes a gente se esquece no cotidiano, né? O místico não é alguém alienado que coloca a cabeça embaixo da areia e que o mundo se exploda. Ele sabe que está tudo conectado, que é importante lutar pela questão racial, pela liberdade de expressão, pela liberdade das pessoas poderem viver a sua sexualidade em paz, da democracia, da liberdade de imprensa. Tudo isso tem que ser valorizado. Mas quem trabalha com espiritualidade diz, tudo isso tem que ser valorizado, mas também há uma realidade por trás da realidade, né? Se para a gente se despedindo, eu quero agradecer quem participou, convidar as pessoas que sigam o Amaivos, que vejam aqui a live que a gente faz toda terça-feira, às 18 horas, no Livre Acesso, que conheçam os articulistas do Instituto Amaivo lá no site. E vê se tu consegue salvar. Eu não sei se tu vai deixar salva a live. Vou deixar salva, sim, já vou deixar salva lá no IGTV e depois vai para o Facebook e depois vai para o YouTube também. Aí eu passo para você distribuir. E aí eu queria que você dissesse as suas palavras finais para a gente encerrar. Temos aí Quanto tempo nós temos? 2 minutinhos para encerrar para a gente não ser derrubado pelo Instagram. Quanto tempo? 1 minuto? 2 minutinhos para a gente encerrar. Primeiramente, eu só quero te agradecer pela oportunidade de poder conversar com uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão doce, tão legal. Eu te considero uma grande amiga e tenho o maior prazer de ter sido descoberta aí por ti, porque de estar aqui na tua live é uma gratidão imensa. Quero agradecer também as pessoas que estiveram aqui presentes e, na verdade, as minhas considerações finais é de pedir que Deus nos ilumine a todos, que Deus nos abençoe a todos neste período, que Deus nos fortaleça e que nós possamos e queiramos receber as bênçãos de Deus sempre, porque só quem tem essa intimidade com Deus, quem tem sabe se reverenciar a Deus, sabe o quanto Deus é misericordioso. É só o que eu posso dizer. Amém. Grata por todos. Entre lá no www.amaivos.com.br e até a próxima. Grata do fundo do meu coração, Berta. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.